Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje, com um novo recorde do Ibovespa. Aliás, essa sucessão de recordes agora deve acontecer se a Bolsa não cair em nenhum dia. Nós estamos falando de um recorde porque a Bolsa ultrapassou os 100 mil e abriu a semana acima dos 102 mil pontos, mais uma vez, em um novo recorde do Ibovespa. Os estrangeiros aumentaram a participação na Bolsa, ou seja, estão comprando mais, chegaram a sair tempos atrás. Agora, para se ter uma ideia, o saldo positivo, ou seja, se a gente olhar a participação dos estrangeiros aqui na Bolsa de São Paulo, já está em torno de 300 milhões agora no mês de junho. A Caixa teve lucro bilionário no primeiro trimestre, fecha, na verdade, os grandes bancos todos com lucros bilionários no primeiro trimestre, só estava faltando o balanço da Caixa que saiu hoje. O Boletim Focus traz uma nova revisão e para baixo do crescimento da economia este ano. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. No estúdio eu converso com o economista Luiz Alberto Machado para entender justamente as possibilidades de crescimento que nós temos neste ano. Um ano importante de reforma da Previdência, um ano importante de dificuldades no primeiro semestre, o que podemos aguardar para o segundo semestre, ou seja, para esse final de ano. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O Ibovespa fechou esse primeiro dia, na abertura da semana, acima dos 102 mil pontos. Você se lembra que na quarta-feira da semana passada, pela primeira vez na história, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tinha fechado acima dos 100 mil pontos. Na quinta-feira foi feriado nacional, na sexta-feira a Bolsa abriu e o Ibovespa subiu um pouco mais ainda. Hoje, uma leve alta, diga-se de passagem, mesmo assim no campo positivo e com um novo recorde do Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os dados são esses aqui. O Ibovespa subiu hoje 0,5%. Nós estamos falando, na verdade, é 0,05%. É praticamente uma estabilidade, não é 0,5%, não é 0,05%. A 102.062 pontos, me perdoem aqui, nos perdoem por esse equívoco aqui, mas nós estamos falando de um crescimento muito irrisório. Nós estamos falando de oscilação positiva dentro da estabilidade, mas se eu levar em conta que a Bolsa fechou acima dos 102 mil pontos na sexta-feira e ela teve um leve crescimento hoje, daí se justifica o porquê de um novo recorde de Ibovespa com alta de 0,05% a 102.062 pontos. A máxima, para se ter uma ideia, foi um pouco maior, de 102.617. A mínima nós perdemos os 102 mil pontos, né, 101.588, mas está aqui. Há toda uma expectativa em relação à Previdência. Nós temos a possibilidade de votação do relatório da Comissão Especial da Câmara esta semana. A possibilidade, claro, que se boa parte dos investidores é que não haja mudanças importantes nesse relatório, porque a economia conquistada naquele relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira, que é o relator da reforma da Previdência na Comissão Especial, foi bem recebido pelo mercado, embora não tenha sido no mesmo tom do enviado pelo ministro da Economia, pelo Ministério da Economia, Paulo Guedes. Vamos dar uma olhadinha nas ações, só fazendo menção aos estrangeiros. 299 milhões de lucro, para se ter uma ideia, se eu comparar, por exemplo, a entrada e saída de investimento estrangeiro aqui na Bolsa. As ações Petrobras e Vale caíram hoje, uma leve queda no caso da Vale, também da Petrobras, o Banco do Brasil com uma alta de 0,25%, Bradesco que teve uma alta mais importante de 0,80%, 0,8%, e o Itaú com uma queda de 0,22%. Para entender um pouquinho mais, o dólar comercial hoje teve uma queda de 3 a 3,82, uma queda de 0,61%. A máxima foi a 3,83, a mínima a 3,80. Vamos seguir aqui porque o Boletim Focus foi divulgado hoje, sempre às segundas-feiras, e de novo veio uma revisão das projeções de crescimento da economia, uma revisão para baixo, como acontece há várias semanas, há 17 semanas, se não me engano. Ou seja, há muito tempo, todos os analistas que são ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus têm puxado para baixo a previsão de crescimento da economia. O PIB, 1,23% há um mês, há uma semana já era menos de 1%, agora caiu um pouquinho mais, 0,87% de queda.
A produção industrial, que era de quase 1,5% a um mês, agora tem uma alta de 0,72%, que também acumulou quedas nas últimas semanas. A projeção de inflação caiu um pouquinho mais, de 3,83% a uma semana para 3,80%. A taxa Selic, a decisão do Banco Central foi de manutenção de 6,5% na semana passada, mas há toda uma expectativa que com o andamento da reforma da Previdência, a Selic caia até o final do ano. A 5,75% é a previsão dos economistas ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus. O dólar permaneceu com a mesma cotação, ou melhor, com a mesma previsão de cotação para o final do ano, ou seja, a R$ 3,80. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso com o economista Luiz Alberto Machado para entender esse momento da economia, claro, com um olhar para o segundo semestre, diante de tudo que está acontecendo, tanto na economia quanto na política. Logo depois do intervalo eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico e para falar um pouco mais sobre esse momento econômico, com as influências da política e, obviamente, o que a economia influencia na política também. Esse movimento é de ida e volta. E para falar sobre o assunto, o economista Luiz Alberto Machado está mais uma vez comigo aqui no cenário econômico. Machado, bem-vindo aqui. É satisfação estar aqui com você. É sempre um prazer. Machado, eu fiz questão de, antes da gente ir para o intervalo, trazer, sempre às segundas-feiras sai o Boletim Focus. Você não acha, e aqui já vai uma provocação, que esses economistas estão um tanto quanto viciados em rebaixar o PIB, porque o momento do primeiro semestre foi muito conturbado, e apesar de eu ver uma série de mudanças, sobretudo na esfera política, em relação à condução da reforma da Previdência, inclusive com o relatório do Samuel Moreira, que foi muito forte, muito bem visto pelo mercado, mas isso não se reflete em previsão de PIB. É um cálculo matemático que não dá para recuperar a economia no segundo semestre ou ainda é, digamos, estou indo na onda de que realmente não vai dar esse ano? Não, claramente já houve um adiamento da expectativa positiva que havia antes do início do governo para 2020. Tá? A expectativa de um crescimento em torno de 2 e pouco que tinha em 2019, ela foi transferida para 2020. Isso aí você está falando de um crescimento robusto, aquele mais de... Claramente. Então... o que aconteceu? Esses primeiros 6 meses, que foram marcados, na sua maior parte, por falta de interlocução entre o governo e o Congresso, parecia que faltava articulação política, parecia que a reforma não ia andar, isso acabou refletindo muito na confiança dos investidores, não só dos investidores, dos agentes de uma forma geral. E é isso que determina as previsões. A perspectiva de mudança para o segundo semestre? Parece que há. Isso pode levar a uma reversão desses números do crescimento? Pode, mas não dá para recuperar aquela expectativa de um crescimento próximo de 2. A minha pergunta é justamente porque eu vejo cada semana tem uma revisão para baixo e as revisões estão sendo muito severas. Essa última foi muito forte. Nós estamos falando aí de, pelo menos nas últimas 3 semanas, uma queda... Nós temos umas telas de PIB aí, mas enfim, nós tínhamos um crescimento bem acima de 1%, que já era baixo se comparado às expectativas iniciais. Hoje eu estou falando de uma economia em torno de 0,80%, com muito boa vontade. Esse grau de, digamos, de pessimismo está contaminado ou ele está se sustentando? Esse grau específico aqui. Ele está contaminado, mas ele está se sustentando, né? E é gozado porque, veja, ele vem acompanhado de boas notícias, e aí é estranho. Ao mesmo tempo que você tem uma projeção decrescente de crescimento, você tem uma projeção decrescente de inflação, que é um dado positivo. Você tem informações de que o PIB de que as taxas de juros devem voltar a cair, o que é um dado positivo. Então, tudo isso nos encoraja a pensar numa reversão. Pode ser que daqui para frente essas expectativas mudem. Pode ser que a gente volte a ter uma expectativa de crescimento próxima de 1%, quem sabe acima de 1%, porque realmente não se justifica mais esse pessimismo tão exagerado. Quando é que você acha que esse empresário, sobretudo do investimento que gera emprego, que é o grande drama do país, pode voltar a colocar os planos na mesa e investir? Se eu tiver aprovação agora na Câmara, antes do recesso das votações de primeiro e segundo turno na Câmara, e aí só esperando a votação no Senado no segundo semestre, isso já seria um sinalizador suficiente? Seria, e tem um outro sinalizador que você chamou a atenção na primeira parte do programa. O investidor estrangeiro voltou a aportar recursos.
E ele está olhando para isso. Se o estrangeiro está pondo dinheiro aqui, ele está enxergando alguma coisa que eu não estou. Esse é um investidor sempre mais de longo prazo, tem uma visão de longo prazo. Até pela operação financeira para internar dinheiro estrangeiro aqui, né? Não é tão simples assim. Pois é, mas esse é um indicador importante. E o empresário daqui está olhando para esse comportamento do investidor estrangeiro. Fala, se esse cara está enxergando oportunidade aqui, eu também preciso enxergar. A única coisa disso tudo que nós estamos comentando que eu não vejo como recuperação rápida é o emprego. Porque com o nível de capacidade ociosa que você tem hoje na economia, a recuperação vai se dar primeiro pela utilização da capacidade ociosa. Só depois é que nós vamos ter um impacto forte no emprego. Mas aí, para olhar para o ciclo da economia, eu tenho demora para geração de renda, para recuperação de pessoas que hoje estão afastadas do comércio porque estão com o CPF negativado. Ou seja, esse crescimento, sobretudo pelo consumo das famílias, demora para vir e vem para o ano que vem. É aí que eu tenho uma frustração do crescimento? Exatamente. Exatamente. Você não vai ter aquela sensação que as pessoas têm olhando na rua, vendo loja abrir, vendo uma série de coisas, vendo o movimento em choque. Isso esquece, não vai ser tão no curto prazo. É preciso paciência para entender o momento de recuperação. Hoje, vindo para cá, eu reparei, por exemplo, na Rua Augusta. Claro que a Rua Augusta está longe de ser o termômetro que já foi em São Paulo, mas a quantidade de loja fechada que tem, de porta baixa, é um negócio impressionante. Não é das cenas agradáveis de se ver. Não é das coisas gostosas de se ver. Seguramente. Machado, vamos voltar a falar de Previdência. O que você fez menção ao Samuel Moreira, da última vez que você esteve aqui. Samuel foi prefeito de registro. Exatamente. Aqui no interior de São Paulo. Bom, o fato é que quem passou pelo Executivo sabe administrar conta e entende as contas públicas do país. Ele fez um relatório que sofreu, num primeiro momento, uma crítica do ministro da Economia, mas foi muito bem visto pelo mercado. Tanto que a Bolsa subiu naquele dia e a Bolsa tem ostentado altas recentes, muito em função pelo relatório estar caminhando e sem sobressaltos. Você considera razoável o texto do Samuel Moreira? Você classifica entre bom, razoável e poderia ser melhor? Que classificação você daria para isso? Dentro do Porque ruim está longe de ser, não é o caso, né? Dentro do possível, eu achei que foi muito bom. Eu acho que ele conversou com todos os interlocutores com quem ele tinha que conversar, ponderou o que era possível tirar e apresentou um relatório, acho que o mais favorável possível para as intenções do governo. Machado, o que me chama a atenção, eu não estou vendo críticas pesadas do corpo importante do Congresso ao texto do Samuel, muito pelo contrário, tem uma defesa. A crítica do Paulo Guedes até serviu para unir o Congresso em torno daquela proposta, que é robusta, você fez menção disso, ou seja, não houve uma crítica de que o relator apresentou uma coisa que não é factível. Aliás, o nível de conscientização sobre a necessidade de reforma parece que já está superado, né? A gente viu isso aumentar de forma exponencial. Eu vi uma série de instituições e pessoas que falavam que não precisava reforma, que abandonaram esse discurso. A matemática não aceita abuso. Tudo bem, eles têm questionamentos com relação a alguns aspectos, claro, etc. Tudo bem. Mas aquele negócio de que não precisa reforma, de que isso daí é história da carochinha, isso desapareceu. Isso desapareceu. Questões conceituais, tudo bem. Pontuais, tudo bem. Antes tinha uma discussão de mérito, que não fazia sentido matemático. Chegou a sair livro dizendo que a reforma da Previdência era um engodo. Com esse nível de déficit que nós temos. E agora, junto com o do Paulo Tafner, saiu era de um dos autores da proposta do governo, mas saiu um dizendo que aquilo era absolutamente desnecessário, que era um engodo. Eu fiz menção esses dias quando o governo teve que ir ao Congresso para conseguir um crédito suplementar e aquele dinheiro não sai de uma caixa mágica, aquilo sai de emissão de títulos de dívida. Eu falei, o governo precisa se endividar mais para pagar uma obrigação agora. Daí a necessidade da reforma e, claro, coloquei telas mostrando o quanto que a relação dívida-PIB aumentou. E a relação dívida-PIB, né, Machado, você é economista, mas eu falo com um público muito amplo, eu disse assim, olha, se o PIB não cresce e a dívida cresce, está simples, o governo está tendo que emitir títulos de dívida para pagar a conta, porque a conta está crescendo. Sobretudo da reforma da Previdência. O Paulo Guedes tem razão, quer dizer, dinheiro não dá em árvore, não nasce do nada. Você tem que tirar de algum lugar. Então, quando fica esse negócio, não, eu não quero que tire daqui, tá bom, então da onde eu tiro? Essas são as decisões difíceis de tomar. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta que me chamou muita atenção. Me lembro de um discurso do Paulo Guedes, numa apresentação no Congresso, antes de ir ao Congresso, inclusive pela primeira vez na Comissão de Constituição e Justiça, ele disse que era preciso devolver o protagonismo à classe política.
Eu não sou otimista, eu só sou um realista e estou vendo a classe política protagonizando a discussão do orçamento da República, com a reforma da Previdência e a questão da reforma tributária também. A gente conseguiu fazer uma limonada de vários limões que a gente viu no primeiro semestre. Você percebe, não sei se é otimismo exagerado meu, mas eu vejo no realismo da discussão no Congresso uma coisa muito mais madura. Tudo bem que pode ser um desejo de protagonismo, já que ninguém mais discute se é necessário ou não a reforma, então vamos fazer a reforma, vamos dizer que nós que fizemos e salvamos o país. Bom, tudo bem. A política gosta de protagonistas, a política dá espaço para protagonistas, mas você não vê que nós tivemos um avanço institucional por esse ponto de vista? 2 comentários. Primeiro, concordo com você integralmente. A agenda está muito mais rica. Essa discussão é muito mais interessante do que aquele nhenhenhen que marcou aí uma parte do primeiro semestre. Eles estão discutindo revisão de pacto federativo, estão discutindo reforma tributária, voltar a falar de reforma tributária. Então, está num nível mais alto. E você falou uma coisa institucionalmente. Esse é um dado importante. Na micro, tem havido mudanças institucionais importantes, que melhoram muito o ambiente de negócios. E isso tem um impacto importante na economia. Claro que isso não tem dado manchete. E isso o governo está andando bem. Eu acho que o governo na micro vem andando muito mais rápido do que na macro. Até porque ele não precisa de fazer reforma constitucional, não precisa ir ao Congresso. Mas aí eu vejo coisas importantes acontecendo e isso vai ser muito importante a médio e longo prazo, até para a retomada do emprego. Vai ficar mais fácil, mais barato contratar, mais fácil empreender. Então, são coisas importantes que estão acontecendo. Você está falando de redução de burocracia, Sim. de ampliação de ambiente econômico saudável para pequenos, micros e grandes empresários, esse tipo de coisa. Sim, e junto com concessões, com privatizações, quer dizer, esta agenda está andando, embora não tenha merecido até agora uma repercussão tão ampla quanto as reformas, o que é compreensível. E esse tipo de notícia não ajudaria alguém a tomar ideias e investir? Eu acredito que isso vai acontecer, mas é muito devagar. Eu não quero criar um falso otimismo. No segundo semestre o emprego vai subir. Vamos devagar. Primeiro, a economia precisa retomar o nível de atividade. Que tudo indica será no segundo semestre, com alguma melhora, mas não necessariamente para salvar o ano. Mas com uma perspectiva muito boa para o ano que vem. Porque daí vai ser uma perspectiva baseada num terreno mais sólido, né? Machado, obrigado pela gentileza da análise, viu? Imagina, eu que agradeço. Luiz Alberto Machado conversou conosco. Ele trouxe um livro de presente aqui, Personagens da Política Brasileira, escrito pelo Antônio Paim, é isso? São 30 personagens selecionados por ele. Muito obrigado. Obrigado, Machado, pela gentileza do presente mais uma vez. Bom, nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook e você pode rever o programa pela página do Facebook da TV Brasil no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. O Cenário Econômico volta amanhã às 6 da tarde. Até lá.